para esse propósito. Não vamos utilizar seus dados para te mandar aí. Nós vamos sortear algo muito melhor, irmã. Vamos sortear, mas só no próximo congresso. Então, vou passar a lista para vocês, e vocês, sem deixar de prestar atenção, rapidinho você coloca o seu nome e vai passando, tá bom? Vou começar aqui com a turma da Alegria. É Alegria? Se o seu nome, por acaso, não estiver aqui, ou estiver errado, você já dá uma corrigida, tá bom? Para não sair no certificado errado. Telefone, só o telefone. Pode colocar o e-mail, se quiser, também. Tá bom, estamos retornando, graças a Deus. Está errado aquele relógio. Qual é aí, Márcia? Tá. Não, vou só adiantando. Seria até 14h40 com abertura. Não, até as 14. Seria das 14, seria até as 14h30. Dá. Então, eu posso até pegar antes, né? Às 14h20, se der tempo, eu vou pegar aqui. Mas o pessoal vai saindo quando chegar tudo, a gente faz de novo, né? Isso. Irmã Berenice, você já pode alinhar ali o cântico, que ele... A gente dá uma tolerância aí para esperar todo mundo chegar. As crianças no plano de Deus.
Cadê a lista? Está por aí? Ah, está ali. Sirlei, depois tu dá para eles aqui, né? Ah, eles já colocaram lá para trás. Doce. Irmãos, vamos retornar então? Claro que alguns não voltarão, já nos avisaram que não retornarão. Só avisando mais uma vez, que já chegaram outros que não estavam aqui, nós vamos mandar um certificado digital e por isso a gente está pedindo ali o seu WhatsApp, para que enviemos para você. A folhinha está por ali passeando, mas ela vai chegar na sua mão ou então peça, né? Irmãos, este evento começou com uma oração e nós vamos retornar esse segundo tempo orando, né? Vamos pedir a direção de Deus para que Ele nos conduza mais uma vez. Tem sido tão bom, Deus tem me abençoado tanto, comunhão com vocês, não é? Então vamos prosseguir, não é? Ó Deus, nosso Pai amado, mais uma vez na Tua santa presença, nós glorificamos o Teu nome e te rogamos, ó Deus, que Tu venhas renovar nossas forças nesse segundo momento e que cada irmão, cada irmã que está aqui, ó Deus, continue o Senhor falando aos nossos corações por meio da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós agradecemos no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O grupo Alegria é o grupo que está em primeiro lugar, né? Em número, representatividade. Então, parabéns. Vamos cantar, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar essa música aí, muito linda, A Criança no Plano de Deus. Eu conheço essa música, eu já a ouvi há algum tempo, mas talvez eu vou precisar olhar para a letra para a gente cantar. Vamos cantar com alegria, e essa canção é uma música da PEC, que você pode depois também compartilhar na sua igreja, né? A sua música, né?
sincronizar aí. Vamos ouvindo para a gente. Fazem parte do plano de Deus. Opa. Recebe em seu lar uma criança, como se recebesse a Jesus. Crianças também fazem parte do plano de Deus. Essa história, crianças também precisam saber. E de Jesus, a verdade, o caminho é Jesus. Cristo, ser profeta entre elas, por contar os meninos, quem por eles morreu, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. História ainda é esta, quando Deus o seu Filho enviou, veio buscar e salvar a criança se perdeu. O pastor veio tão decidido pela ovelha que tanto amou, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Vamos já lhes contar esta história. As crianças precisam saber que a vida é Jesus, a verdade, o caminho é Jesus. Queres tu ser profeta entre elas e contar aos meninos quem por eles morreu, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Queres tu ser profeta entre elas e contar aos meninos quem por eles morreu, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Gostaram dessa canção? Podemos agora ver novamente, desde o início, que da primeira vez ela falhou aqui na apresentação. Opa, enroscou de novo. Creia em Cristo e andem na luz, sejam fiéis testemunhas daquele que a vida não está. Elas também fazem parte do plano de Deus. Lhes contar esta história, as crianças precisam saber que a vida é Jesus, a verdade, o caminho é Jesus. Queres tu ser profeta entre elas e contar aos meninos quem por eles morreu, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Uma criança pequena que seja, pode crer na mensagem da cruz e viver uma vida modelo do reino dos céus. Quem recebe em seu lar uma criança é como se recebesse a Jesus, pois crianças também fazem parte do plano de Deus.
Vamos já lhes contar essa história. As crianças precisam saber que a vida é Jesus, a verdade, o caminho é Jesus. Queres tu ser profeta entre elas e contar aos meninos quem por eles morreu, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Que história tão linda é esta, quando Deus entre nós habitou, veio buscar e salvar a criança que aqui se perdeu. O pastor veio tão decidido pela ovelha que tanto amou, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Vamos já lhes contar essa história. As crianças precisam saber que a vida é Jesus, a verdade, o caminho é Jesus. Queres tu ser profeta entre elas, contar aos meninos quem por eles morreu, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Queres tu ser profeta entre elas e contar aos meninos quem por eles morreu, pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Aqui é tão bom saber que tem muitos profetas aqui já contando, né? Que Deus realmente multiplique o número daqueles que querem anunciar às crianças a verdade de Deus. Pode sentar. O Paulo ainda quer avisar mais uma vez alguns sobre o certificado que vai ser distribuído. Quer avisar o pessoal? Então, já alguém está com um formulário ali, vai passando um para um, sem interromper a palestra. Esse seu WhatsApp é importante para a gente enviar para você um certificado bem elaborado, bem bonito, que você participou da primeira conferência teológica, a verdade de Deus sobre a nova geração. A primeira, estou falando, significa que teremos uma segunda, né? Irmãos, se for da vontade de Deus, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, irmãos. A gente tem só que levantar as nossas mãos para o céu e ver como Deus conduz. Para mim, esse número de pessoas aqui é um milagre. É a graça de Deus de trazê-los aqui para esse evento, rompendo dificuldades, barreiras, né? E aqui estamos, e Deus tem nos abençoado, eu creio que vai nos abençoar nesse segundo tempo, mais ainda. Reverendo, eu já orei, mas o irmão pode orar mais uma vez? Então vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, porque estamos reunidos aqui, realmente no nome do Senhor, e suplicando que a tua bondade e misericórdia nos acompanhe nesta tarde, que tenhamos ouvidos para ouvir o que o teu Espírito quer dizer à tua igreja. Pedimos esta bênção. Obrigado por aqueles que já têm se levantado para anunciar às crianças que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Dá-nos, ó Deus, este amor, esta vontade de realmente não deixar de passar para a nova geração quem é o Senhor, o teu poder e as maravilhas que o Senhor realiza. Fala o nosso coração, nós nos entregamos aos teus cuidados, pedindo essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Acho que está... Acho que não está sincronizado ainda com a... tá. É que voltou lá no início, deixa eu só trazer de volta. Lembra lá, quem coçou, cotou, por covou, né? A cosmovisão bíblica respondendo essas perguntas, a sociedade decadente, o problema do pecado. Nós não entendemos nada do que acontece sem termos a compreensão da queda do homem, e realmente o desafio é grande
de conduzir esta nova geração realmente à palavra de Deus. Século 21, que geração é esta? Que geração é esta? Eu acho que eu só vou rapidamente pincelar. Esse aí é o capítulo 7, né? Que fala também dos males e a corrupção dos últimos dias. Eu já mencionei que os últimos dias, embora Paulo escreva lá a segunda carta a Timóteo, os últimos dias serão dias difíceis, os homens serão avarentos, egoístas, etc. e tal. Isso não se refere especificamente ao século 21, mas na própria época de Paulo a gente já percebia aquelas marcas, e ao longo da história tem sido assim. Há momentos de grande corrupção, muitas vezes Deus envia um avivamento. Quem conhece a história do avivamento que houve na Inglaterra, diz que a Inglaterra era uma coisa assim absurda, a miséria, a pobreza, a situação de calamidade que vivia Londres, por exemplo, e quando houve realmente um avivamento espiritual, as conversões que aconteceram, houve uma mudança tremenda nos destinos daquela nação. Isso tem acontecido ao longo da história. Eu mencionei também que o próprio Lutero, ele cria piamente que eram os últimos dias aqueles ali, toda aquela luta dele para que se escapasse daquele jugo romano, né? Aquela igreja que realmente era uma coisa completamente fora das escrituras, e Deus o levantou, e ele achava já que eram os últimos dias. Nós temos plena convicção, eu tenho, que nós estamos nos últimos dias. A gente vive o tempo todo, estamos nos últimos dias, é o último tempo, mas esse período todo aí. E, na verdade, talvez uma das grandes marcas dessa época nossa, especialmente do final do século, do meio do século passado para cá, é um processo de adultização de crianças, muito forte, muito forte. Eu fico assim, impressionado, eu vejo, a gente vê, olha os nossos netos, eu tenho um netinho com 1 ano e 8 meses, eu quando tinha aquela idade, eu era boboca de tudo, você não tinha a menor ideia de nada, acho que até os 10 anos de idade, a gente não era tão ativo nas coisas. Então, aquela palavra de Jesus, quando os discípulos perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, né, colocou no meio dos discípulos. É interessante que a palavra criança ali, é a palavra paidion, que é uma palavra no grego que significa uma criança pequena. Tanto é que Marcos diz que Jesus pegou aquele menino no colo, pegou nos braços. Não era um menino de 10 anos, eu estava uma criança de 6, 7 anos, um paidio. E os discípulos no meio, a gente às vezes chama ali o paidiocentrismo, uma criança no meio dos apóstolos, e Jesus dizendo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você tem que perceber que é uma criança, é uma lição objetiva, uma criança no meio. Eles podiam olhar aquela criança ali, e é uma coisa assim impressionante. Agora, e as estatísticas têm mostrado que a maioria das pessoas que se convertem a Cristo é na infância. Quando você faz uma pesquisa em todas as denominações, das várias igrejas, com que idade que você nasceu de novo, que você que vivia longe de Deus, caiu em si, se arrependeu, virou as costas para o pecado, creu em Jesus, nasceu de novo, quantos anos você tinha? Não estou falando de uma decisão simplesmente, mas de um novo nascimento. Quando aconteceu? As pesquisas todas indicam que a grande maioria faz isso antes dos 15 anos de idade. É uma coisa impressionante. Tanto é que no final do século passado, os missiólogos cunharam a expressão janela 414, porque já havia aquela janela 1040, que mostrava a linha do Equador no meio do globo terrestre, cortando bem no meio, e as latitudes acima, 10, 20, 30, 40 subindo, e naquela parte de faixa de 10 a 40, que compreende ali o norte da África, o Oriente Médio, e caminha lá indo para a direção da China, Índia, Paquistão, aqueles países ali, Nepal, Parará, estão ali. E ali se concentra, inclusive atualmente, praticamente 2/3 da humanidade estão ali. Então, se nós temos hoje praticamente 8 bilhões, na verdade só lá tem 6. Quase 6 bilhões, os outros 2 bilhões estão no resto do mundo. É muita gente. E é um lugar onde ninguém consegue entrar como missionário, porque ali prevalece o islamismo, o animismo, o budismo, o lamaísmo, várias outras religiões, e os cristãos não são bem-vindos ali, são perseguidos, não podem se reunir nem nada.
Então, havia um esforço, e muitas igrejas no mundo inteiro começaram a orar pela janela 1040, por missões, para levantar obreiros, para poder orar por aquelas nações, houve um esforço, e tem ainda até hoje um esforço, e lá a pessoa não entra como missionário, entra como um fazedor de tendas. Às vezes ele é um professor de filosofia, um professor de línguas, ou um instrutor de futebol, ou um médico, um enfermeiro. Então ele entra para exercer uma profissão, mas ali ele está ali com o objetivo de evangelizar. Então, mas já no fim do século, que eles descobriram uma coisa que é o seguinte: além da janela 1040, que é uma grande necessidade de pessoas virem a Cristo, eles então cunharam a expressão janela 414, que não é geográfica como a 1040, mas que trata da idade das pessoas. E o que essa pesquisa, inclusive, indicou o seguinte: se uma pessoa, Jorge Barna, um grande estudioso, ele tem uma organização de pesquisas, inclusive nessa área, ele até escreveu um livro, Fazendo do Seu Filho um Campeão Espiritual. Ele disse o seguinte: se nós não levarmos uma criança, um jovem, a Cristo antes dos 18 anos, as chances dele se converter caem até para 6%. É muito mais difícil a pessoa vir se converter. E o que ele enfatiza no seu livro, a necessidade de passar a cosmovisão cristã exatamente para as crianças. E na pesquisa indicava o seguinte: quem havia se convertido depois dos 30 anos, era uma média de 4, 5 a 6% de cada 100 crentes. Os que se convertiam depois dos 15 aos 30, de cada 100, 10 a 15%. E os que recebiam a Cristo como Salvador e nasciam de novo, antes dos 15, chegavam a 85%, em alguns casos 86%, 86%. E esse número é expressivo, ainda dizendo o seguinte, detalhando mais: 50% antes dos 10 anos. Entre 10 a 15, uns 30%, mais ou menos, 25%. Então, a coisa realmente é impressionante, que se na infância a pessoa está mais favorável, eu falo aqui a minha opinião, o diabo tem investido para que a infância diminua. Ele tem adultizado crianças. Eu falo por mim, que eu trabalho já há 52 anos, a gente nos anos 70, 80, 90, a gente levava a Cristo crianças com 10, 11, 12 anos, muito mais facilmente do que agora. Eu já tenho encontrado crianças de 8 anos totalmente endurecidas, é impressionante, 9 anos. Você encontra crianças nesses grandes centros urbanos, assim, adultizadas. Então, veja bem, se não vos tornares como crianças, quase que a gente diria que uma criança de 10 anos tem que se tornar criança de novo. A coisa realmente é impressionante, a adultização de crianças, que realmente tem impactado tremendamente. Tanto é que no mundo inteiro, na APEC, a gente tem reuniões, eu participei de várias reuniões. O país, o Brasil, foi um dos países que tem a APEC. Ele estava entre os 4 primeiros que tinham maior atividade com crianças. Então, a gente tem reuniões internacionais e tal. E o que acontece hoje no mundo inteiro, em reuniões essas que se reúnem de vários obreiros de vários países do mundo, todos estão se voltando, não é só no Brasil, na América Latina, mas na Europa, na África, em toda parte, para alcançar as crianças na pré-escola. Hoje, a idade ideal são os pré-escolares. A gente tem até desenvolvido alguns materiais mais específicos para alcançar a criança antes dos 7 anos, como uma idade mais apropriada. As crianças estão chegando a uma idade da consciência mais cedo do que antigamente. Antigamente, a criança ficava até na inocência. Nem toda criança, às vezes, tinha convicção que tinha pecado com 3, 4 anos. Às vezes demora. Isso ninguém sabe dizer qual a idade que uma criança passa a ter consciência. Mas eu diria para você que a criança passa a ter consciência cada vez mais cedo de que ela realmente tem pecado. E é por isso que nós devemos chegar mais cedo, porque depende de quem chegar primeiro. Há uma luta pela mente da criança e o inimigo trabalha exatamente na adultização. Eu falei aqui, isso aconteceu, eu posso até mandar o áudio da pessoa que falou comigo há 2 dias atrás,
da filhinha que chegou em casa, que a professora dizendo que ela podia ser menino ou menina. A menina de 4 anos. Você pode ser menina. Menino, se você quiser. Mãe, eu posso ser menino? É uma coisa assim, é de arrepiar. Você vê o que está acontecendo com as crianças pequenas. Então, os desafios são realmente imensos. E como eu já mencionei, o segmento mais importante da população e da igreja são as crianças. Uma geração apenas separa a igreja da extinção. E quais são os males da corrupção? Aí você pode abrir no seu livro, na página 74, tem uma tabelinha, que é exatamente o que você tem na carta de Paulo a Timóteo. Alguém está com HB20 parado aqui? Eu teria que só... O guarda pode... ele vai dar uma olhada lá, tá bom. Essas características aqui é exatamente a descrição lá da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos últimos dias. Então, você tem ali, eu não vou... Fica aqui só para depois dar uma comparada. Por exemplo, as pessoas serão egoístas. O que é isso? Amante de si mesmo. Torna-se um vício quando a pessoa exclui o próximo e ele faz de si mesmo o seu próprio Deus. Existe essa idolatria? Eu sou. Né? É aquela questão lá, lembra que o apóstolo João falou que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? É do mundo. O que é a soberba da vida? O ego, né? A gente vai falar sobre isso depois. A questão também da concupiscência dos olhos, o desejo de ter, querer ter as coisas, né? O desejo de querer satisfazer. E de uma certa forma, você vê que a própria tentação que Jesus foi submetido pelo diabo, o Espírito Santo permitiu que ele fosse lá, foi nessa direção. Você está com fome? Transforma essas pedras em pães, né? A concupiscência da carne, satisfazer a fome. Eu te darei as glórias de todo o mundo, porque a mim me foi entregue se você me adorar. O diabo falou, se você me adorar, eu te darei toda a glória do mundo. A concupiscência dos olhos mostrou. E depois, atira-te do pináculo do templo. Já pensou? E os anjos se segurando a soberba da vida, essas coisas. E aqui você tem exatamente o egoísmo, o avarento, o amante do dinheiro. Eu já tive pessoas com quem abertamente me falou, o meu dinheiro é o meu Deus. A pessoa trabalha na questão de, faz do dinheiro e das posses materiais do seu Deus, o orgulho, a presunção, finge o que não é, querendo realmente mostrar a sua pretensão, a sua importância, arrogante, soberbo, desmerecendo as outras pessoas, blasfemador, desobediência. Aqui tem graça, eu não vou passar item por item aqui, valeria a pena a gente passar para dar uma olhada, mas a pessoa sem domínio de si, escravizada pelos vícios, pelos hábitos, não consegue se libertar, que prejudica o seu caráter, a sua personalidade, às vezes é um prazer em fazer ruindades, né? Não ama aquilo que é puro, que é belo, que é bom. Eu fico assim, às vezes, você vai numa exposição de arte, de música, as músicas de hoje são, sabe, está faltando a beleza das coisas, a arte. Você olha aquelas exposições de pintura, eu falo, que horror, né? É um negócio assim, é inimigo daquilo que é bom, traidor, atrevidos, convencidos, mais amigo. Esse é o grande ponto. Mais amigo dos prazeres do que de Deus. Agora, um detalhe, esta palavra de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele, de uma certa forma, está retratando pessoas que estão dentro, olha o que diz aqui, tendo forma de piedade. Isso é uma coisa que, vamos dizer, são pessoas que estão num ambiente piedoso, talvez até vivendo num ambiente religioso, mas sem vida espiritual autêntica, uma vida de aparência religiosa. Quantas pessoas vivem de aparência religiosa? Você já parou para pensar nessas palavras de Jesus? Ele disse assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, no teu nome nós profetizamos, Senhor, no teu nome nós fizemos milagres, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilhas. Então são pessoas que pregaram, fizeram milagres, fizeram sinais, fizeram maravilhas, e Jesus vai dizer para eles assim, nunca vos conheci, nunca conheci você, nunca. E é interessante que a gente lê isso, lê, eu já li tantas vezes,
Mas esses dias eu estava lendo novamente, teve uma palavrinha que me chamou a atenção. Diz assim: muitos irmãos, não serão poucos, muitos, aparência, né, sem realidade interior. A vida cristã é a vida que você tem. Aliás, até eu gostaria de convidá-los para vocês participarem de uma sociedade ultra secreta. Não se assuste, não. É tão secreta que ninguém pode saber quem é. Você não tem como saber. Aquilo que Jesus falou: quando você vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. Quando você jejuar, penteia o cabelo, bota o perfume, lava o rosto, ninguém precisa saber que você jejuou. Está entendendo? Se você falar, estou jejuando, você já não é mais secreto, você já avisou alguém. Quando você der uma esmola, não saiba a mão direita. Eu quero dizer o seguinte: o que vale é você diante de Deus pessoalmente, não é aquilo que é aparente. Está entendendo? Mas aqui, o que o Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: que as pessoas teriam aparência de piedade, mas sem realidade interior. É a marca de uma sociedade realmente que aprende sempre. É interessante aqui, eles aprendem sempre, aprendem, e não chegam à verdade. É uma espécie assim de um conhecimento humano, mas sem conhecer a verdade de Deus. E ainda mais, resiste à verdade. Esse texto é para ser esmiuçado, para você ver realmente a decadência desses últimos dias, que são realmente dias difíceis que nós vivemos aqui. Corrompido na mente, reprovado quanto à fé, é realmente um quadro assustador. Por isso que eu diria para vocês que ensinar a criança no caminho que deve andar é levá-las realmente à compreensão das Escrituras, e levar a criança a memorizar versículos, levar a criança realmente a entender. Então, quando você entra numa igreja local, o que está sendo colocado na mente das crianças? Eu estou horrorizado com o que eu estou vendo hoje em dia. Hoje em dia o pessoal pensa que trabalhar com criança é botar nariz de palhaço. É botar nariz de palhaço, é botar roupa colorida. Parece que trabalhar com criança, você tem que usar aquela roupa vermelha, verde, amarela, azul, nariz de palhaço. Peraí, virou palhaçada agora? Nada contra palhaço. Eu gosto de palhaço, a gente faz acampamentos, usa, mas você no domingo, uma hora que você tem com a criança, você fica lá só para fazer brincadeira, você está perdendo o seu tempo. Eles têm a semana inteira para brincar, tem muita coisa. O nosso negócio o que eu estou ensinando de verdade? Nada contra, a PEC usa material lúdico, visualizado, as nossas lições sempre tem sugestões, e sempre a gente sabe que uma coisa que você usa que é lúdica, aquilo não é só para entretenimento, aquilo tem que ter uma utilidade de inculcar na criança uma verdade. Então, esse problema, que tipo de ensino a gente está fazendo? Métodos podem ser inovadores, visuais que impressionam, músicas que tenham ritmo, tudo isso é muito importante. Mas a criança precisa do genuíno leite espiritual, e é isso que nós temos que abrir os nossos olhos, para que a gente possa fazer aquilo que realmente tem importância. Memorizar versículos bíblicos. Hoje as crianças, eu não sei como fazer, eu estou tentando ver um grupo, aí estamos orando, vendo, para poder restaurar algumas músicas para as crianças. As crianças não estão cantando música de crianças, estão cantando músicas e não tem. Antigamente o pai até botava um long play, né? Na época do long play, para a criança ouvir música, né? A Romilda, né? Os cânticos da PEC sumiram do mapa, não tem mais. É uma falha talvez nossa de preparar alguma coisa. Estamos trabalhando para ver se a gente consegue reverter isso, para ter músicas. Inclusive os nossos cânticos eram chamados cânticos de salvação para crianças, não é cânticos de entretenimento. Eu pulo num só pé, eu pulo no outro pé, e vou mantendo você. O que é isso daí? Não, vamos ensinar, né? Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto. Então, há muitas músicas que têm conteúdo, é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz, é crer só nele agora, de todo o coração, criança sem demora, aceitai a salvação. São cânticos. Aliás, eu ouvi esses dias, não sei quantos de vocês conhecem, o pastor Luiz Saião. Ele teve um congresso nosso, ele disse assim: eu me converti com essa música. E a história dele, ele era um menino tremendamente terrível,
uma família desestruturada, foi criado com seus pais, com seus tios, etc. e tal. Mas o tio dele era médico, mas a esposa dele era cristã, e é de uma igreja presbiteriana. Ela ensinava as crianças, etc. Tal. Ele, um dia, já tinha uns 14, 15 anos, ele ouvindo essa música, ele se rendeu a Cristo. Ele falou: eu me converti com esse cântico da PEC. É crer só nele agora. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: é preciso a gente passar verdades com conteúdo. A página 77 fala sobre isso aqui. De a gente realmente memorizar versículos, ensinar verdades bíblicas. Há uma guerra invisível acontecendo para dominar realmente as mentes das nossas crianças. O ódio de Satanás pelas crianças é muito forte. Eu queria só chamar a sua atenção na página 78. As famílias estão sob o ataque, filmes, as séries, estão lançando granadas ideológicas na mente das nossas crianças contra a estrutura familiar, promovendo a desintegração dos lares, a banalização do sexo, ridicularizando a fé. É uma coisa impressionante. E o ódio de Satanás às crianças, você vê na banalização do aborto. É uma prática cruel, defendida hoje em várias nações do mundo. A vida que deveria ser protegida desde o ventre é descartada como se fosse uma coisa inconveniente. É uma crueldade, são milhões que são assassinados. É uma batalha espiritual tremenda. E a gente precisa abrir a nossa boca em favor dos pequeninos, como diz Provérbios 31, 8, 9, finalzinho da página 79. Abre a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Nós precisamos denunciar abusos contra crianças. Precisamos usar a nossa boca a favor das crianças. Elas não conseguem falar. Às vezes são obrigadas a ficar mudas, ameaçadas. Irmãos, abuso de criança não é lá, do outro lado da praça. É dentro dos arraiais evangélicos. Tem pastor abusando de criança. Tem missionário abusando de criança. Eu tenho experiência na família. Meu irmão foi missionário da Missão Novas Tribos 28 anos. Depois trabalha uma missão norueguesa. Ele foi diretor da Missão Novas Tribos no Senegal. Vários obreiros trabalhando com várias etnias ali para traduzir a Bíblia. Meu irmão mesmo trabalhou com o grupo Saf, traduzindo a Bíblia naquela língua. E os filhos dos missionários ficam onde? No ambiente onde só ficam os filhos de missionários, onde tem missionários para ensiná-los, né? Enquanto os pais estão longe fazendo o trabalho. E não é que havia um missionário lá que abusava das crianças? Meu irmão gastou 2 anos depois visitando, trabalhando para recuperar as crianças que foram abusadas. É coisa tremenda, é um negócio diabólico. E uma sobrinha minha passou por essa experiência. Inclusive nós já trouxemos ele, trouxe conferência sobre esse assunto. Como você vê uma criança que está sendo abusada, como você trabalha com criança que é abusada, e como é que Deus restaura a vida das pessoas, das famílias. Deus é o Deus da restauração também. Mas o fato é o seguinte: é uma coisa contra a criança, é uma época de uma decadência tremenda. As crianças hoje realmente não têm nenhum valor. Eu não tenho tempo de ler aqui, livra-nos, né, uma poesia, depois você pode ver. Agora, há um detalhe, e aí que eu quero chegar, para a gente caminhar para os próximos passos. É o seguinte: naquela época que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, é interessante que ele diz ali, né, que essas pessoas vão de mal a pior, sendo enganados, impostores e tal. Mas ele muda o tom no versículo 10, 2 Timóteo 3, 10, que é o que a gente chamaria assim, um bom exemplo. Era Timóteo. Ele muda o tom e diz assim: tu, porém, na Nova Almeida atualizada, diz assim: mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos,
quantas perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você percebe aqui? Timóteo, página 84, era uma luz que brilhava naquela escuridão da sua época. Vamos dizer assim, Timóteo era um discípulo genuíno, um discípulo realmente que seguia de perto as próprias pegadas do apóstolo Paulo. O que é ser discípulo? Ser discípulo é você seguir nos passos do seu mestre, é andar, né? Seguir a Jesus, né? Nós somos seguidores de Jesus, é isso que nós somos, andar como discípulo. E o que Timóteo seguia? Olha só, ele seguia no ensino há uma base de fé. Se há uma coisa que nós temos que voltar, é a compreensão das doutrinas bíblicas. Nós temos que nos aprofundar na leitura da palavra. É o ensino da instrução que está nas páginas da Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você, para mim um dos livros mais importantes hoje, na época nossa, é a pequena epístola de Judas. Judas, ele está antes do Apocalipse. Esse Judas não é o Iscariotes, é o Judas que era irmão de Jesus, né? E se você pensar no Novo Testamento, você tem os 4 evangelhos, mostra a história de Jesus, você tem Atos, que é isso, como é que a igreja se desenvolveu, inclusive o livro de Atos não termina. Paulo está lá falando, né, preso na sua casa, não termina, porque esse livro está sendo escrito até hoje. Um dia vai aparecer, lá no céu, a história, como é que começou a igreja batista aqui em Varginha, a igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a história do colégio batista, né? Sei lá, a história daqueles que foram, a história está sendo escrita, os que chegaram primeiro no Brasil, etc., e no mundo, os que têm saído. Esse livro não acabou, a história da igreja não acabou. Mas você tem, então, as cartas, Romanos, continua Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Aliás, é bom as crianças memorizarem, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, João. Você conhece? Você aprendeu quando era criança? Precisa ensinar os crentes da igreja. Você vai falar, abre a Bíblia em tal lugar, o pessoal fica, né? Página tal, o pessoal não sabe nem achar a Bíblia. Mas você sei como é bom aprender na infância as coisas. Então, o Timóteo, ele aprendeu desde pequenininho. Mas o fato é o seguinte: a carta de Judas termina o Novo Testamento. Então você tem Atos, chamado Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que, na verdade, é os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E tudo que os Espíritos Santos têm feito por meio dos servos dele, desde então até hoje, está sendo registrado. Deus está registrando tudo. Você pode saber, a gente vai ter uma eternidade toda para conhecer essa história, vai ser maravilhoso. Mas como é que termina a história? Judas, ele podia ser chamado, sabe o quê? Os atos, não dos apóstolos. Judas, para mim, são os atos dos apóstatas. O livro de Judas, você leia ele, você lê 2, 3 vezes, é um tratado de apostasia. O Judas, inclusive, ele começa a dizer assim, a paz, a misericórdia e o amor vos sejam multiplicados, né? Irmãos, eu estava fazendo todo o empenho para escrever para vocês sobre a nossa comum salvação. E eu me senti obrigado a mudar, ele mudou de assunto. E ele falou, que vocês batalhem pela fé, que uma vez por todas foram entregues aos santos. Eu me senti impelido a escrever, para que vocês batalhem pela fé, que uma vez por todas foram entregues aos santos, porque certos indivíduos se introduziram no nosso meio para corromper a verdade, para mudar. Então, é apostasia. E você vai ler o versículo 5, 6, tudo que você vai ler ali, você vai ver quais são o caráter do apóstata, como é que ele age, quais são as características da apostasia. Ele vai colocar a apostasia na esfera angelical, a apostasia do povo antigo. É uma coisa impressionante, é um tratado de apostasia. Mas ele diz assim, que nós devemos lutar diligentemente
pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sabe o que significa isso? Não existe novidade. Tudo que você precisa saber está aqui. Não adianta, tem uma coisa nova, besteira. Tudo que já foi dado. A doutrina está aqui, a doutrina dos apóstolos. Nós somos baseados na doutrina dos apóstolos, que estão ali. Estudar Romanos. Então, o Timóteo, ele tem essa base, e nós temos que ter essa mesma base e lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o Judas não somente fala de batalhar pela fé, mas no finzinho, ele fala que nós devemos nos edificar nesta fé. Isso significa a gente ter uma conduta pautada pela doutrina. Aliás, se você pegar Romanos, você tem 11 capítulos de doutrina. Começa o capítulo 12, é a conduta, como é que você tem que andar. Você pega Efésios, 3 capítulos, é doutrina. Depois você tem 4, 5, 6, você tem como que você deve andar, como é que você tem que batalhar pela fé. E todas as epístolas são assim, é doutrina e conduta, doutrina e conduta, doutrina e conduta. E o Judas também segue essa ordem, batalhar pela fé, edificando-nos na fé, tendo uma conduta que é uma maneira, há um padrão de se viver em Cristo. Nós não podemos viver de qualquer maneira. E ele já tinha falado para Timóteo na sua primeira carta: Timóteo, torna-se um padrão para todos, na palavra, na conduta, na fé, na pureza, no amor. São essas coisas que devem nos marcar. Pessoas que têm o fruto do Espírito na sua vida, amor, alegria, paz, como a gente já mencionou. No propósito, uma vida com propósito, não é uma vida vivida de qualquer maneira, tem um alvo, tem um objetivo. E você quer andar nas pegadas de Paulo? Qual era o propósito dele? Ele diz assim: irmãos, eu ainda não alcancei, eu prossigo para aquele alvo. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para... A nossa vida não tem fim, é sempre crescendo, aprendendo. Nós temos que... Na verdade, o nosso modelo não é nem Paulo, nem Pedro, nem João, mas é Jesus Cristo, né? Nós devemos ser semelhantes a Ele. Há uma música que a gente canta com as crianças, meu netinho já sabe, pequenininho: perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. Irmãos, e é isso que Varginha e o norte de Minas, e o sul de Minas, e Minas toda, e o Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo, nós precisamos ver crentes parecidos com Jesus, e levar as nossas crianças a andar pertinho de Jesus. E isso realmente exige a nossa visão, a nossa participação, a nossa fé, andando na confiança plena do Senhor, aquilo que eu já falei, a fé que crê naquilo que está escrito, na paciência, no amor, na perseverança, no sofrimento e até na própria vida vitoriosa, é somente andando com o Senhor. Agora, quem era na verdade Timóteo? E aí entra aquilo ali. Sabe o que significa a palavra Timóteo? A palavra Timóteo significa assim: aquele que adora a Deus. Eu gostaria que você hoje, antes de sair daqui para o cafezinho, você orasse: Senhor, que eu possa ajudar o meu filho, a minha filha, o meu aluninho da igreja, o meu neto, a ser um Timóteo, um adorador de Deus, né? Adorar a Deus em espírito, e fazer das nossas crianças aqueles que adorem a Deus em espírito e verdade. Fazer, é como se fosse assim o nosso projeto de vida, fazer das nossas crianças verdadeiros Timóteos, e nós mesmos nos transformarmos assim em Timóteo. E o que você tem ali? A influência da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. No finalzinho da página 85, ele era um menino que teve o privilégio de ter contato com a palavra de Deus no contexto familiar. A relação do pai, que era grego, ele não era judeu, o pai dele. E quando Paulo o conheceu, ele já era um jovem discípulo, que as pessoas davam um bom testemunho. E nessa carta de Paulo a Timóteo, diz assim: você desde a infância. A palavra infância ali traz a ideia de desde a tenra infância, você conhece as sagradas letras da Escritura, que pode tornar você sábio nas coisas de Deus. Então, sabe, irmãos, a gente precisaria pensar o seguinte: faça da sua criança, seja da igreja, seja da sua casa, da sua família, uma criança grande nas coisas de Deus, entendeu?
A gente quer os nossos filhos grandes na sociedade. Damos um bom plano de saúde, uma boa alimentação, uma boa escola, investimos tanto, e a gente quase não investe em nada, para que ele saiba as sagradas letras. Quem vai me ganhar primeiro? Esse é o nosso negócio. A batalha pela mente das crianças. Nós temos que comprar essa briga, batalhar. É por isso que Judas vai batalhar diligentemente pela fé, para que essa fé possa alcançar o coração das nossas crianças, das nossas igrejas. Daqui a pouquinho a gente vai embora. Daqui a pouquinho. Quem vai nos substituir? São os pequeninos aqui. Quer você queira, quer não, as crianças que estão aqui hoje vão nos substituir em todas as funções, na limpeza pública, no policiamento, no trânsito, na vereança da cidade, no comércio, na indústria, no que for, na fazenda, plantando café. São as crianças. Será que nós não podemos pensar de formar uma geração que ame a Jesus? Uma geração de adoradores de Deus, que possa levar para frente a verdade do Evangelho, que sejam assim. Porque aí você vai ver, então, eu vou continuar aqui para você ver, então, qual é o valor da palavra de Deus. E ele diz ali, você sabe desde a infância a palavra de Deus, que toda a Escritura, é aí que aparece esse texto, é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É pela Escritura Sagrada que eles vão conhecer toda aquela cosmovisão cristã que a gente mencionou no início. É necessário que a criança conheça realmente essa verdade de Deus pela Escritura Sagrada. Urgência no ensino realmente da palavra de Deus, né? A gente realmente ter um ensino consistente, um ensino realmente que alicerce a criança na palavra de Deus. Eu diria para você o seguinte, último parágrafo da página 92 ali, o penúltimo, né? Timóteo teve o privilégio de ter mãe e avó que lhe ensinaram as sagradas letras. Não menospreze a tarefa de ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos e alunos. Eles serão os Timóteos que vão promover o reino, sustentar a fé e honrar o precioso nome do Senhor Jesus no meio de uma geração que é marcada pela impiedade total. Vamos formar uma geração de Timóteos que compreendam e amem a cosmovisão bíblica cristã. Não espere mais, ore com as crianças, ensine com zelo, viva diante delas com temor e amor. Os Timóteos não surgem por acaso. Eles são formados por homens e mulheres fiéis, como eu e você. Amém? Qual é, de fato, a sua cosmovisão? Eu vou precisar dar uma pausa por causa do tempo aqui, e a gente volta daqui 10 minutinhos, para a gente então entrar na luta pela verdade. É o ponto central que a gente quer caminhar agora, de sermos aqueles que vão lutar pela verdade. Pode? 10 minutos agora. Você quer fazer o café? Não, 10 minutos, daqui a pouco a gente faz o intervalo maior. Quer falar alguma coisa? Café, não, mas agora são 15 horas. Vocês aguentam até as 15 e depois parar meia hora? Então vamos fazer. Vamos caminhar até as 15, aí a gente entra no horário certo ali. Tá bom? Vamos lá, pela luta pela verdade. Esse capítulo aqui é muito interessante. Nós vamos aí para o livro de Crônicas. Livro de Crônicas. Capítulo 12. 1 Crônicas 12. Eu queria pegar aqui um exemplo de Davi. Nas páginas do Antigo, você sabia que Davi é o personagem bíblico que tem que tem mais coisas escritas sobre alguém, é sobre Davi. É interessante. Tem tanta coisa escrita por Davi. Davi era um homem como nós, mas era um tipo de Cristo, né? O que tem de coisa escrita por Davi é impressionante. Muita coisa, ele tem uma biografia maravilhosa. E a Bíblia tem realmente muita coisa a contar sobre ele. Final da página 10, capítulo 10 ali, na página 95, ele é um homem de notáveis realizações. Pastor, poeta, guerreiro e rei, de uma certa forma.
como homem semelhante a nós, mas escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. E como rei, Davi é um tipo de Cristo, que até humanamente falando, Jesus é descendente de Davi. Tanto Maria como José vêm da família real. Você tem a genealogia em Lucas e Mateus, de Davi, de José e de Maria, e os dois convergem ali como descendentes diretos de Davi. Agora, embora Davi tivesse sido escolhido para ser rei ungido, ele ficou durante muitos anos sem poder reinar, porque estava ali o Saul. O Saul já tinha sido rejeitado, e o Davi tinha que se esconder, para lá, para cá, fugindo pelas cavernas, né? E o Saul tentando matá-lo. Aliás, 2 vezes, Davi teve a chance de matar o Saul, ele não matou. Uma vez ele até rasgou um pedacinho da capa dele, que o Saul entrou lá na caverna, que ele estava escondido, né? Mas ele, na hora, ele falou, não vou matar o ungido do Senhor. É um texto interessante da vida de Davi, mas ele, na verdade, não pôde reinar, porque o Saul reinava. Há uma narrativa que nós vamos ler daqui a pouquinho, em 1 Crônicas 12, que tem então o quê? Homens armados das várias tribos de Israel, eles vieram a Davi para uma peleja com o propósito de transferir o reino de Saul para Davi. Então veja aqui, o Davi já tinha sido ungido, mas não estava reinando, ele estava escondido. Quem reinava era o Saul. E esses homens vêm armados na luta para fazer de Davi o rei. Eu queria dizer para você o seguinte: o príncipe temporário deste mundo, ou temporário, é Satanás. Uma figura do Saul aqui, que temporariamente Saul reinou sobre Israel. Jesus hoje, como que está assim oculto. Jesus não era reconhecido como rei, não é. E assim como aconteceu com Davi. Mas Jesus, ele é o rei dos reis. Aliás, ele nos ensinou a orar. A gente, não sei se você ora, tem que orar todo dia. Senhor, venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Eu não estou esperando mudança nenhuma. Eu não espero mudança política nenhuma. O que eu espero é que venha o teu reino. O reino de Deus é justiça, alegria e paz do Espírito Santo. E a proclamação que temos que fazer é que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho. Bom, mas esse é um outro detalhe, não vou entrar. Mas o nosso negócio é proclamar que Jesus é o Rei. Proclamar que Jesus é o Rei. E o Evangelho são exatamente as boas novas. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Toda atividade missionária hoje, onde o Evangelho realmente é anunciado, resulta em quê? Em pecadores que, ouvindo a respeito do Evangelho, eles realmente ouvem Jesus dizendo: venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aí é um detalhe. Esses homens que foram proclamar Davi rei, sabe quem eram? Eram os homens endividados, os homens com problemas, os homens que a sociedade não dava nenhum valor para eles. Eles foram se juntando a Davi, Davi foi recolhendo aquela turma. É igual essa turma aqui. Aqui só tem gente que não presta para nada, que nem eu. É gente endividada, problemática, pecadora. Você pensa que tem algum valor? Não tem nada. Mas a gente estava, assim como é que é? Cansado e oprimido. Ele nos acolheu. É isso que é. Quem vai proclamar o reino, que Jesus é o reino, é gente que não valia nada, mas que foi transformado pelo poder do Evangelho. Amém? É isso aí. Esses aí foram para proclamar Jesus o Rei. Aí, inclusive, a gente sabe que em breve vai chegar o dia em que Saul será destronado e finalmente o reino será transferido para Jesus. Quando uma pessoa se converte, Colossenses diz o seguinte: que você foi transportado do reino das trevas, do império das trevas para o reino da luz. Então a gente é transformado e transportado para o reino da luz. E nós queremos então fazer parte do grupo. A ideia agora é o seguinte: que a gente faça parte do grupo que quer proclamar Davi o rei. E aí a gente vai examinar. Vamos lá então para 1 Crônicas 12, 23, 40. Quais são as características daquelas pessoas que vieram a Davi para transferir o reino de Saul?
Nós que ansiamos pelo dia em que Cristo assumirá o seu reino, vamos tirar algumas lições para nós mesmos. Então, primeira parte, na página 97, no versículo 31, vai falar da tribo de Manassés. Olha só, da meia tribo de Manassés, versículo 31, foram apontados, eram 400 no total, né? Foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Então veja bem, aquelas pessoas que vieram foram assim apontadas nominalmente. É você, 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 é você, é você, é você. O que significa isso? A pessoa foi escolhida por Deus. É escolhida por Deus. Primeiro passo, primeira característica daqueles que vão proclamar Jesus o rei é ser escolhido por Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. É de suma importância no ministério com as crianças ter como prioridade conquistar os corações para que elas confiem em Jesus Cristo, que elas reconheçam que são pecadoras, que ouçam sobre o amor de Deus, que compreendam o significado da morte e do derramamento de sangue na cruz, para o perdão e remoção dos seus pecados, e que ao crerem e receberem a Cristo como Senhor e Salvador, elas se tornem novas criaturas, filhas de Deus, fazendo parte do povo escolhido do Senhor. Mas para fazer isso, são pessoas que foram escolhidas por Deus. Então ninguém pode entrar nesse ministério se Deus realmente não convocar. E eu vejo que cada um que está aqui, é como se Deus já estivesse falando: eu quero você, estou te chamando, é escolhido por Deus. Quantos que poderiam estar aqui não estão, mas você foi. Por que eu estou aqui? Cada um de nós. Por que a gente está aqui? Deus escolheu. Foram apontados nominalmente. Isso é um ponto. É uma das características. Segunda delas, você vai ter nos filhos de Simeão. Essa é uma característica importante. Diz aqui: eram homens valentes para a batalha. Não pode ser gente covarde. Ninguém vai fazer isso se não é valente. Valente é ter ousadia, é ter bravura, é ter coragem. É ter coragem. Olha, Josué, quando ele teve que assumir lá o comando, quantas vezes Deus disse para ele: não temas, né? Não temas, eu estarei contigo, né? Ser valoroso, seja valente. Aliás, a ideia de a gente ser valente e ousado é forte em toda a Bíblia. Nós não podemos ter medo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, e nós temos que colocar toda a armadura de Deus e, fortalecidos pelo Espírito Santo, ir para a guerra. A vida cristã, a pessoa tem consciência que ele é adorador de Deus, a pessoa tem consciência que ele no mundo, ele é um peregrino, nós não somos desse mundo, e ele tem a consciência que ele é um guerreiro, ele tem que estar com as armas. Há uma couraça, há um cinturão, há um escudo, há um capacete, é coragem, não é brincadeira. A vida cristã não é um mar de rosas, é guerra. Por isso que Judas disse: batalhar diligentemente. Então, uma característica é enfrentar os perigos. O que é? É não recuar diante das dificuldades. Tem gente que só sabe olhar o problema. Vamos fazer uma escola cristã. Mas é perigo, porque tem esse problema, tem esse problema. As pessoas só enxergam as dificuldades. Vamos em frente, camarada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ousadia, quem fica pensando nas dificuldades não vai sair do lugar. É aquilo que diz o preguiçoso. O que o preguiçoso fala? Tem um leão lá fora, vou ficar em casa. Não, vamos matar o leão. Vamos matar o leão. Você sabe, na vida cristã, tem que ser assim. Não dá para ficar, tem que ir para frente. Então é preciso coragem, é preciso bravura, é preciso valentia. Nós temos uma lista. As pessoas que aceitam tudo passivamente, não dá. A gente tem que enfrentar. E tem uma lista de atos de valentia dos homens de Davi, que é impressionante. Tem um deles lá, registrado em 2 Samuel 23, 8 a 39. Na página 97, eu cito o texto ali. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, Eleazar era o nome do sujeito lá, do homem. Ele se levantou, ele atacou os filisteus, sozinho.
até lhe cansar a mão. Ele lutou. A mão ficou cansada e disse que ficou grudada na espada. Acho que o sangue ficou grudado, a espada nem se desgrudava da mão. É o que diz ali. Sozinho, enfrentando. E aí, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Que coisa impressionante. Sabe esse tipo de coisa? De ser valente. Na verdade, a gente não pode fraquejar. Na hora do aperto, é preciso ser valente, é preciso perseverar. A perseverança é uma coisa extraordinária. Numa época como a nossa, onde há tanta desgraça e degradação moral, onde os costumes se desintegram, é preciso ter coragem para ficar do lado daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. É coragem. Lá perto de Campinas tem um lugar aquático, é um nome, lá você vai para passar o dia, tem uma piscina de ondas, né? Tem negócio tobogã de água, é só de piscina. E tem um rio que corre, rodeia, tudo um rio grande, ele rodeia. É um rio que você entra, é água quentinha, a pessoa bota uma boia e deixa, você não precisa fazer nada, a água te leva, você vai dando a volta e tal. Eu fui com os meus netos lá, passar um sabadão lá. Aí, todo mundo lá, naquela coisa, falei, pessoal, Lucas, Mateus, os 3 maiores, falaram, o negócio é o seguinte, agora nós vamos fazer uma coisa, seguir o fluxo aqui, todo mundo vai. Eu quero ver se a gente consegue ir contra a maré. Então, vamos tentar fazer o contrário. A gente vai sair daqui, tem várias escadinhas, vamos fazer o contrário. Então, você não consegue, rapaz, não é fácil. Porque a água vem, tem lugar que sai fluxos de água, às vezes você está indo assim com força, tem que se segurar as forças, às vezes a água te empurra, por mais que você queira, então você fica lá. Enquanto uma pessoa dá uma volta 3, 4 vezes, para você fazer uma volta toda, você fica o dia inteiro para poder passar. E os 3 lá, né, tal. O mais velho, o Lucas, até conseguiu um pouquinho mais para frente e tal. Mas o que foi o ensino do dia? Lá na escola, todo mundo faz. Não, todo mundo está fazendo. Né? Não, todo mundo faz isso, mãe, todo mundo faz. Olha, fazer o que todo mundo faz é fácil. Eu quero ver você ser diferente, de dizer não. Né? Dizer não ao cigarro, dizer não ao álcool, dizer não à pornografia, dizer não. Isso aí é lutar contra a maré. Então, esse tipo de coisa que é ser valente, não é deixar o mundo te levar para lá, para cá. Então, na verdade, é preciso realmente ter essa característica de conversar com as crianças sobre certas coisas que ele tem que realmente dizer não. E melhor do que simplesmente fazer a proibição, é mostrar o erro, para que a criança compreenda o porquê que não deve participar daquela coisa que é, à luz da palavra de Deus e do que é o bom senso das coisas, está totalmente equivocada. Agora, tem uma terceira característica que é uma das principais, no meu modo de entender. No versículo 32, fala dos filhos de Issacar. Olha só. Na verdade, o que me levou até a escrever esse livro foi esse versículo. Os filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Se tem uma coisa que eu preciso conhecer, é a época que eu vivo. Eu não estou vivendo no século passado, eu estou vivendo em 2025. Eu estou vivendo num momento histórico. Eu preciso conhecer esse momento histórico, o que está acontecendo ao meu redor, no Brasil e no mundo, na família, tudo. Você tem que enfrentar. E olha só, eles eram conhecedores da época para saber o que deviam fazer. E nós estamos até agora dando uma olhada nessa questão da época, e os próximos passos nossos vai ser exatamente seguir isso aqui. O que devemos fazer? O que deve ser feito? Por que nós não devemos perder tempo? Então, nós temos que dedicar os nossos esforços e toda a nossa sabedoria naquilo onde precisa de sabedoria. Nessa época da idade mídia, né? A mídia, de todo lado, a inteligência artificial, como é que eu vou agir? E nós vamos, então, nos próximos capítulos, agora encerrando, nós vamos tratar exatamente disso. Conhecer a época para saber o que fazer. Então, veja bem, escolhido por Deus, valente, conhecedor da época,
Mas tem a quarta característica, tem que estar armado e equipado. Aí já você tem exemplo dos filhos de Judá. Eles traziam escudo e lança, armados para a guerra. A lista dos homens apresentados lá de Zebulon também dizem isso. Eles eram capazes de sair da guerra com toda a arma de guerra, treinado para ordenar uma batalha de todo o coração. Eles tinham escudo e lança, eles realmente estavam preparados para a batalha, capazes para agir na guerra, prontos para a batalha, providos de todo tipo de instrumentos de guerra. E a nossa luta, como eu já disse, não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que estar bem armado e equipado, e hoje eu vou falar sobre isso também. Nós temos que colocar essa armadura. Nunca saia de casa sem estar armado. Há um capacete na cabeça, sua cabeça tem que estar protegida. O centro das suas emoções, as partes vitais do seu ser, a couraça da justiça, o capacete da salvação, tem que ter um cinto, que é o cinto da verdade. Seja o vosso falar se ensina ou não, que passa disso vem do diabo. Você tem que ter um pé calçado com o evangelho da paz. Você tem que ter um escudo da fé, a espada do Espírito. Você tem que estar armado. Nós não podemos sair sem estar equipado com a armadura de Deus. Esse é o ponto que você vê naqueles que querem proclamar. Se eu quero proclamar Jesus o Rei, eu preciso ter essa característica de estar equipado e armado. Nós vamos ver isso aqui. E como é que a gente ensina para a criança? Tem uma lição que a gente ensina para a criança, o soldado cristão. A criança, quando aprende isso, é maravilhoso. Ela saber que ela é um soldado. A gente cantava antes, né? Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, minha dor seja eu aqui, lado de Cristo eu sou, soldado de Jesus. Soldado de Jesus. E ninguém mais sabe disso. As crianças têm que aprender isso. Eu sou soldado de Jesus. E o que é botar capacete? Eu vou falar sobre isso rapidamente. O que é? O livro depois você pode ler com mais detalhes. Mas a gente tem que estar equipado e armado. E o que é esse equipado e armado? Então vamos lá. A armadura tem ali o cinturão da verdade, Efésios 6. Tem a couraça da justiça, o sapato do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cinturão é preso pela verdade. Eles usavam roupas soltas, mas era a vestimenta da época, mas para a guerra tinha que botar um cinto para aquilo não atrapalhar os movimentos. Então você tem que estar preso pela verdade. Querido irmão e irmã, eu falo para mim mesmo, Gilberto, seja o seu falar sim, não pode, sem mentira. Os mentirosos não entrarão no reino do céu. A verdade é algo maravilhoso. A verdade vale mais que a liberdade. A verdade é a coisa mais essencial que a gente precisa ter no nosso coração. Exatamente, temos que estar presos pela verdade. A gente podia falar muita coisa aqui. Você tem aqui na página 99 alguns detalhes sobre essa questão aqui. Por exemplo, como é que Jesus venceu o diabo na tentação? Como é que ele venceu? Palavra. O diabo vem lá, não, isso está escrito. Está escrito. Aí quando o diabo vem usando a palavra de Deus equivocadamente, mas está escrito que ele vai mandar os anjos se proteger, mas está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aí você percebe o seguinte, quanto nós precisamos conhecer mais o que está escrito, e fazer valer a autoridade da Bíblia. Realmente como é que a gente coloca o cinto da verdade? No finalzinho da página, na página 100, no finalzinho da letra A, antes de chegar na B, aprendendo mais e mais cada dia as verdades da Bíblia, nos momentos devocionais. Você tem que ter um momento devocional diário, memoriza versículo, guarda versículos bíblicos, participa das reuniões da igreja. Irmãos, é lamentável que nas reuniões de oração ninguém vem. O pulso de uma igreja se mete na reunião de oração. Seja uma pessoa que tem que estar. Irmãos, não dá para ser um crente frouxo. Não dá. Essa época de você viver, não dá. Nós estamos vendo, inclusive o Apocalipse diz que à medida que vai chegando o fim, quem é ímpio, continue na impiedade, mas quem é justo, continue na prática da justiça. Quem é impuro, continue impuro, mas quem é puro, continue a se purificar. Nós temos que partir para uma coisa de buscar realmente ao Senhor, com toda a garra, sabendo que
quem opera em nós o querer realizar é o Espírito Santo de Deus. Essa que é a verdade. Essas coisas que a gente faz, não é porque a gente é melhor que ninguém. É o próprio Deus que nos conduz nessa direção. Isso é maravilhoso. E Ele quer isso de nós. Uma busca. E na leitura da palavra, a gente vai firmando mais na verdade. O inimigo quer fazer que a gente duvide do cuidado de Deus, da bondade de Deus. E nós podemos dizer para ele: Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Eu disse no início que a maior bênção é você ter o Pai eterno, o Deus onipotente, como seu Pai. Meu, Ele ama você, Ele cuida de você, Ele livra de tropeço. É coisa. Vamos nos apropriar das coisas que Deus já deixou para nós na sua palavra. Aí você tem ali a couraça da justiça, que é uma vida reta, uma vida íntegra. A couraça protegia o pulmão e o coração, os órgãos vitais da nossa própria vida. E qual é a coisa vital? Que é exatamente, a gente falou da idolatria do coração. Isso aqui é uma coisa que nos evita a idolatria do coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida, irmãos. É uma coisa assim, na verdade, no finalzinho da página, na 101, antes de falar do sapato, de que maneira a gente coloca a couraça da justiça? Diariamente, precisamos lutar contra o pecado. É uma luta dura e difícil. A gente cantava: eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou, nenhum mal eu vou temer, cumprindo meu dever, pois Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Eu cantava isso quando era criança. Eu luto contra o pecado. E eu gosto de cantar esse cântico, mesmo agora velho, porque é isso que eu tenho que fazer. Eu continuo lutando contra o pecado, como Davi lutou. Tem que lutar. E aí, então, você tem o quê? É uma luta dura, difícil. Estar sempre atentos para que o nosso coração não seja atacado, fazendo a gente se sentir desamparado por Deus, por causa das nossas fraquezas e falhas. Irmãos, esse negócio de crente com depressão, crente ansioso, ansiedade, depressão, vamos parar com essa bobagem, meu. Desculpa falar, eu não dou nada contra. Eu acho que a pessoa tem que procurar, em certos casos, o psicólogo, sim. Nada contra os profissionais da saúde, mas eu acho que a gente está fazendo a nossa igreja mais uma espécie de clínica e hospitalar. Está todo mundo deprimido, todo mundo com autoestima baixa, todo mundo com problema. Você fala: quem tem um problema que é oração? A metade da igreja vai na frente. Meu, vamos fazer da nossa igreja um campo de batalha. Eu preciso de alguém que me dê um comando. Vamos em frente, vamos lutar, vamos em frente, vamos colocar a armadura de Deus. Tem que mudar esse foco. Tem que mudar esse foco. E aí, guardar o coração, para que a gente não se sinta assim o tempo todo. É muito introspectivo, sempre assim. Alguém está me machucando, alguém está. Vamos sair dessa. Vamos lá, eu tudo posso. Irmãos, eu não estou falando de ufanismo nenhum. Eu estou falando da realidade de a gente tomar posse das promessas de Deus. Todas quantas são as promessas, tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Deus nos dá o poder para escolher aquilo que é certo, para agir certo, para que a gente se afaste daquilo que é errado. O inimigo quer nos tentar, levando-nos a pensar que nós não vamos conseguir, seremos fracassados. Não. Com a couraça da justiça. E que justiça é essa? Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça. Você percebe o que aconteceu? Quando você se arrependeu do seu pecado, você creu em Cristo, Ele tomou o seu pecado e passou para você a justiça dele. Nós temos a justiça de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos depressão? Não. Tenhamos paz com Deus. Você está entendendo? A questão é séria. Eu sei que há, mas eu quero que vocês percebam o seguinte: tudo quanto nós precisamos está em Jesus Cristo. Você sabe de qual? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus, unges a minha cabeça. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Só um detalhe, qual que é o salmo do bom pastor? Qual que é o salmo do bom pastor? Pode falar. 23, esse que a gente tem. Esse é o salmo do bom pastor, o salmo 23? Porque Jesus, ele é chamado de bom pastor, ele é chamado também de grande pastor. Hebreus diz assim, que pelo sangue da eterna aliança, o grande pastor das ovelhas nos aperfeiçoa em todo bem. E Pedro diz que Jesus é o supremo pastor. Você já leu lá? Que nós devemos, os pastores devem pastorear o rebanho de Deus, sem ser ditadores, né? Sendo exemplo, não interessados, nem gananciosos e tal, porque quando o supremo pastor vier, ele vai dar a coroa da justiça e tal. Então Jesus é chamado de bom pastor, em João 10, o bom pastor dá a vida pelas, como grande pastor em Hebreus 13, e como supremo pastor em 1 Pedro 5. E qual é o salmo do bom pastor? Não é o 23. O 23 é o salmo do grande pastor. O 22 que é o salmo do bom pastor. Você sabe como é que começa o salmo 22? Começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? O salmo 22 é Jesus falando na cruz. Eles estão olhando em mim, estão tirando sortes com a minha túnica. Ele está aí, os meus ossos. O Salmo 22 é uma prova absoluta da inspiração do Espírito Santo, que descreve uma morte de cruz, quando ninguém sabia que existia essa morte de cruz, e é Jesus na cruz falando. Ele morreu, ele dá a vida. O 23 é o grande pastor que cuida de nós, e o 24 é o supremo pastor, abrir as portais eternas para que venha o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória que voltará, etc. 4 minutos, dá para a gente terminar. Mas o fato é o seguinte, estou falando essas coisas porque a justiça está exatamente a gente ter essa ligação completa ao nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Nós estamos amparados nele. Tem os sapatos, que são sapatos para a preparação do Evangelho da Paz, daqueles que foram reconciliados com Deus. Nós estamos numa guerra para trazer a paz. Nós então vivemos reconciliados com Deus, prontos para anunciar Cristo com coragem e amor, no mundo que é tomado pelo hedonismo, um mundo marcado assim pela ganância, pelo misticismo. É preciso realmente que a gente tenha aquela paz verdadeira, e para proclamar que Jesus é o príncipe da paz. Temos o escudo da fé. As dúvidas e sugestões do diabo vêm à nossa mente, mas nós temos fé nas promessas de Deus. Nós realmente confiamos plenamente nas suas promessas, enfrentando os ataques do inimigo na certeza de que temos vitória em Cristo Jesus. A fé nos protege realmente das dúvidas, das tentações, das mentiras. E o escudo da fé, inclusive, é para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele lança setas todo tempo para nos desencorajar, nos desanimar, mas ele está ali. E o capacete da salvação, que é o capacete que devemos pôr, então, na nossa mente. Quando fala da salvação, a salvação tem 3 aspectos. A gente já foi salvo, porque Cristo pagou na cruz, estamos justificados, como eu já falei, mas, num certo sentido, nós estamos sendo salvos, porque a salvação no tempo presente é a vida de santificação. A gente foi salvo, não há nenhuma condenação, mas somos chamados para andar como Jesus, uma vida de santificação. Só que nós temos um problema. O pecado ainda está na nossa carne, no nosso corpo. E estamos aguardando a volta de Cristo, quando o nosso corpo, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados, e nós seremos transformados, e teremos um corpo glorioso. Aí nós estaremos livres da presença do pecado. Você tem que guardar isso na sua cabeça. Você já está salvo da penalidade, não há mais condenação para os que estão em Cristo. E nós podemos experimentar salvação do poder do pecado, uma vida de santificação. Não é que você nunca vai pecar, mas quem peca confessa, mas o pecado não terá domínio sobre vós. E um dia, eu nem sei o que vai ser. Você pode imaginar onde não tem mais a presença do pecado? Você vê, eu botei o carro aqui dentro, está fechada a porta, trancada, ainda travei o carro,
Você nunca sabe o que vai acontecer aqui. O pecado está aí, né? Você pode ser roubado, pode ser. A gente está sempre assim, né? O que seria você viver num ambiente onde não existe pecado? Você pode imaginar que coisa maravilhosa que vai ser essa? É a glorificação, nós aguardamos isso. É aquilo que Paulo falou, não cheguei lá, mas eu caminho para isso, nós estamos caminhando para essa direção, esperando a volta de Cristo, mas eu preciso ter essa certeza na minha cabeça, eu estou salvo, justificado, estou no processo de santificação, cada dia crescendo mais na graça e no conhecimento de Jesus, e eu serei salvo finalmente da própria presença do pecado. E os últimos 2 minutos, que o Paulo está já me dando sinal ali, que é o seguinte, a espada do Espírito, que é realmente a palavra de Deus, e a exortação que nós temos da palavra de Deus é essa, né? Acho que aí tanto a alegria como a harmonia vão ler juntos ali, 2 Timóteo 2,15, vamos ver, eu vou observar quem lê melhor, se é a alegria ou é a simpatia, vamos lá, o que diz 2 Timóteo 2,15? Irmãos, é preciso conhecer isso aqui. Eu fui soldado da polícia do exército, fui do exército, polícia do exército. A gente usava um Colt 45, usava uma carabina, uma metralhadora, uma INA, metralhadora, e a gente tinha que saber montar e desmontar as peças, conhecer o nome das peças, montar no escuro, tinha que conhecer, treinava pontaria, a gente ia para desbaratar aparelho comunista, muitas vezes a gente cercava um bairro andando por cima do telhado, porque havia suspeita que tinha um negócio comunista ali, era a época do regime militar, então a PE, inclusive, prendia pessoas que militavam, né, na área. Então, o soldado, você tem que estar preparado, tem que conhecer a arma. Irmãos, ame a palavra, conheça. Você não pode trabalhar com as crianças, nem com a sua casa, sem você que conhece bem, né? Que maneja bem a palavra da verdade, procura ser. Nós temos que ser conhecidos, os crentes tinham que ser conhecidos como homens da Bíblia, homens que conhecem as Escrituras. Então, cresça na graça, no conhecimento de Jesus, é uma coisa tremenda. E eu preciso terminar esse capítulo, veja só, eles tinham então, ali, além das características que eu já marquei, no versículo 38, todos esses homens de guerra que foram proclamados Davi rei, eles estavam postos em ordem de batalha, eles vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi rei sobre todo Israel. Eu queria dizer o seguinte, tem que ter determinação. Então, saber a época, tá, com toda a armadura, saber que eu fui escolhido por Deus, ser capaz de ir para a guerra, mas é determinado. A determinação é uma coisa, isso exige disciplina, perseverança, ousadia, firmeza. Essa determinação deve nos impelir, nós temos que estar determinados. Eu estou determinado o quê? O meu menino não vai ser escravo de Satanás, o meu menino não vai ser bandido, ele vai ser missionário, meu menino vai ser um servo de Deus Altíssimo. Eu tenho que estar determinado. Eles tinham determinação, eles tinham unanimidade. O versículo 38 diz que todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Jesus disse, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Toda divisão enfraquece. Então nós temos que estar, una-se aos outros crentes, na sua igreja, seja unido, vá em frente. A uma das orações mais lindas, aliás, talvez a coisa mais sublime na Bíblia, é João 17, Jesus falando com o Pai, chamada oração sacerdotal, onde ele até diz, a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste, e ele vai falando ali, Pai, não peço que os livres do mundo, mas que os livres do mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e ele ora, Senhor, que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A tarefa de formar uma geração de Timóteos exige uma mobilização unânime. Junte-se aos outros que também têm a mesma visão, o mesmo amor, para que possam realmente proclamar o Senhor Rei. E finalmente, nesse capítulo desses que foram, veja bem, são homens que se juntaram a Davi para fazê-lo rei. Nós estamos nos juntando a Jesus para proclamar ele rei. Eles tiveram um tempo de comunhão. Eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo.
Daqui a pouquinho a gente vai ser agora para comer e beber um cafezinho, comer um bolinho ali. É gostoso, né? Tem aquela comunhão ali e tal. Mas na verdade é o seguinte: para a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas, Jesus se dirige dizendo, estou na página 106, ter comunhão. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Comunhão com Jesus. Não ter o nome dele nos lábios, mas desfrutar da comunhão com ele. É numa época de um cristianismo morno, nominal, formal. Alguns são chamados ao arrependimento a fim de desfrutarem da íntima comunhão com o Senhor. Pedro negou 3 vezes a Jesus. Como é que ele foi restaurado? Lá na beira da praia, um peixinho assado com pão, eles comeram ali, e Jesus falou, Pedro, tu me amas, né? Então, apacenta os meus cordeirinhos. Que Deus nos dê essa atitude. Página 107. Jesus é o Rei, o Senhor, o grande vitorioso. E hoje há um grupo de homens e mulheres armados para a peleja e que querem fazer Jesus Cristo o Rei. São homens e mulheres como vocês que estão aqui, como nós, escolhidos pelo Senhor, valentes e corajosos, conhecedores da época, armados, equipados, determinados, unidos, em comunhão com o Senhor. E é somente homens e mulheres assim que poderão ser usados para transferir o reino de Satanás para o Senhor Jesus Cristo. Amém? A época é significativa. Conhecê-la para saber o que fazer é o maior desafio para a igreja de Cristo agora. Então nós vamos aprender com esses filhos de Issacar o que nós devemos fazer. Na volta do café a gente vai tratar desse tema aí, tá bom? Eu não estou policiando o Gilberto, não. Por mim ele falava direto. Mas eu vou tocar uma campainha para às 3h30, não é? Então, fiquem à vontade. Eu vou tocar a campainha. Tá, 4 horas para voltar? 15h30. Ah, já passou. Tá, a gente vai dar um desconto aí. Nós vamos atualizar. A gente atualiza. Eu vou tocar a campainha para ficar fácil, para todo mundo escutar e correr para cá. Bom café, meus irmãos.